Bênção, pode se sentar. Obrigado aí pelo convite da pastora Ângela de estarmos aqui com vocês hoje aí. Hoje termina, Ângela, é isso? Hoje termina? Termina a série. Ok. Tá bom. Foram abençoadas aí com essa série aí, Um Puro Coração? Muito bem. E a pastora Ângela me deu uma missão de talvez fechar por causa desse tema que vocês estão trabalhando, um assunto que eu tenho trabalhado muito no gabinete, tenho trabalhado muito com pessoas, talvez algumas de vocês já passaram comigo em aconselhamento, e eu já trabalhei sobre essa palavra, ou essa ministração que eu quero fazer hoje. Costumo levar isso umas 2 horas, vou fazer no tempo que a Ângela pediu, vamos ver o que Deus vai dar a graça aqui para a gente terminar. Mas eu quero falar sobre a questão do perdão, né, que foi a palavra que a pastora Ângela me pediu para trabalharmos nessa tarde, a questão do perdão. Começo fazendo uma pergunta. Quem nunca teve um problema com alguém, diga amém. Ainda mais mulheres, né? Ai, meu Deus do céu. Quem nunca teve um problema com alguém, não é verdade? A questão do relacionamento é algo assim tremendamente difícil. Já é difícil para quem não tem Jesus. E para quem tem Jesus é duplamente difícil. Porque aí você tem que falar, meu Deus, eu não posso responder, porque eu não posso falar, não posso ficar com raiva, não posso ficar bravo. E a gente então começa a ter conflitos muito grandes na questão, principalmente de relacionamentos. Mas se for só relacionamentos, talvez até fosse mais fácil. Mas também não é só relacionamentos. Às vezes situações que a gente passou na vida, tivemos decisões, fatos que às vezes aconteceram, que você tomou uma decisão errada, alguma situação que às vezes atrapalhou o seu casamento. Tem muita gente que perdeu o casamento porque às vezes tomou decisões erradas, tomou uma precipitação errada, depois não teve mais como consertar. Assim, tudo isso leva a nossa vida a levarmos marcas negativas. Então você tem marcas negativas, às vezes por decisões que você mesmo tomou errado. Você tem marcas negativas, às vezes porque pessoas fizeram mal contra você. Você tem marcas negativas porque você fez mal a outras pessoas. E fica isso marcado no seu coração. E tudo isso, a palavra de Deus é tremenda, que eu tenho visto e tenho aprendido isto, que o perdão na questão espiritual é a grande fonte de libertação. Perdeu para dizer amém aí, né? Amém. Então, Jesus ele nos ensina como tratarmos a questão do perdão. E eu queria que você tivesse hoje um coração muito aberto para você trazer talvez para a sua vida marcas que talvez você carrega. Há marcas que a gente carrega às vezes. Como eu disse, em qualquer situação, às vezes na sua família, nos seus relacionamentos conjugais, às vezes nos seus relacionamentos familiares, às vezes em você mesmo, às vezes em decisões, né? Ou relacionamentos profissionais. Aquilo que você de repente já fez ou foi envolvida e que às vezes te trazem algumas feridas. Para que o Espírito Santo possa trabalhar hoje na sua vida, no seu coração, e você possa sair liberta. Quer sair liberto nessa tarde aqui, amém? Amém. Sair liberto, sair livre, sair aqui em paz. Eu falo assim para o pessoal que eu já atendi, falo assim, olha, você tem a opção, você pode sair aqui com paz hoje ou sem paz. Mas se você decide sair com paz e decidir o que a Bíblia, seguir um processo que a Bíblia nos ensina, é 100% de garantia que você vai sair com paz. Agora, algumas coisas você vai precisar talvez de algum processo para ajudar, para ter certas convicções, mas aquilo que às vezes amargurava, isso Deus vai tirar com certeza. Amém? Começo dizendo com uma história que todos vocês conhecem. Quando a gente pensa na história de Jacó e Esaú, os 2 irmãos que nasceram gêmeos, né? Jacó já foi estereotipado que ao sair agarrou na perninha do Esaú, né? E ele foi estereotipado como o segundo filho, e o aproveitador, o enganador, e ele teve toda essa história, essa retórica sobre a vida dele, em função que chegou um certo momento, quando o pai já estava para falecer, tinha que passar a bênção. O irmão lá, o ogro, né, o Esaú, fala, estou com fome, então vende um prato, não, quer um prato aqui, eu vou vender o prato pela minha primogenitura, e acabou que eles fizeram um negócio entre os irmãos. O pai não sabia nada disso.
Então o erro de Jacó foi ter enganado o pai, porque com Esaú fizeram um negócio, errado ou não fizeram um negócio. Mas enganou o pai, recebeu a bênção, e Esaú ficou doido da vida porque perdeu a bênção. Bom, você conhece a história, Jacó vai embora, né, porque Esaú falou assim, vou te matar. Então, uma briga entre família, dois irmãos. A gente podia dizer que podia ser uma briga em família, um casal, uma briga em família, pai e filhos, mas aqui foi os dois irmãos. Ao voltar Jacó, a história segue, volta rico, resolve dar um presente para o irmão, olha que interessante, deixa um presente que é um presente milionário. Se você pegar lá em Gênesis, o presente era milionário. Por quê? No coração de Jacó, ele levou toda a primogenitura da bênção do pai dele. Isso é importantíssimo dentro do conceito, principalmente o conceito cultural. E ele falou assim, bom, já que eu levei tudo, eu vou deixar meu irmão com tudo agora, vou deixar ele rico, porque quem sabe resolve o problema. Bom, a história acaba ali em Gênesis, o irmão recebendo um presentão do irmão. Mas quando você vai ler o livro de Hebreus, você vê que a palavra de Deus fala assim, bom, tudo que Esaú fazia, fazia com o coração amargurado. Então, nem o dinheiro que ele tentou ressarcir o irmão pela perda foi suficiente para que o coração de Esaú ficasse livre daquele peso de ter sido enganado, desde aquele momento da primogenitura, quando o pai dele trouxe. Aqui traz uma lição para a minha vida e para a sua. Se nós não tratarmos a questão do perdão, nosso coração se torna amargurado. O que é uma pessoa amargurada? Você conhece pessoa chata? Conhece? Olha para o lado aí e vê se ela é chata. Bom. Eu não vou olhar para ninguém, né? Tá bom. Acho que você encontrou algum aí, olha, cuidado. Senão vai ter um problema aqui, né? É o coração. Então veja bem, a pessoa chata, acho que não tem outro nome, é chato mesmo, né? Sabe o que é pessoa chata? Você faz a comida, tá ruim. Você faz o negócio, tá ruim. Tá bom, não fica feliz com nada, nada tá bom, nada funciona. Ô pessoa chata. Né? Aí você vai ver, de repente, você começa a investigar a história, alguma coisa aconteceu para essa pessoa se tornar chata. Né? Pessoa mal amada, né? Não tem isso? A pessoa mal amada, chata, triste, não consegue ver alegria em nada. Está cheio de gente assim. Crítica, né? Está cheio de gente assim. Pasme, dentro da igreja está lotado. Não sei se aqui tem, vou ficar, né? Beleza. Mas dentro da igreja está cheio. E a verdade é porque, normalmente, nós temos coisas não resolvidas. Que parece que fica lá dentro, latejando. Ah, hoje eu estou bem e tal, mas daqui a pouco eu lembro. Você vai lembrar, sabe quando? Quando às vezes você está deitado na cama, sozinho, pensando na vida, né? Está lembrando daquele negócio, aquela coisa. Isso é muito comum. Não pensa que você é incomum por pensar assim. Isso é comum. Eu diria que você está no estágio da amargura já quase extrema. Precisando até de psicólogos, né? Vou dar um merchan aqui para a doutora aqui, precisando até de psicólogos. Mas veja, o que acontece é que realmente, se você não tratar o problema na raiz, as suas consequências vão ser cada vez piores. Tem gente que não dorme, só dorme com remédio. Daqui a pouco nem o remédio vai fazer efeito. Tem gente que separa casamento por causa do problema, e às vezes a culpa nem é do marido. Tudo isso porque você vai carregando essas marcas na sua vida e você não sabe por quê. Tem gente que está doente fisicamente por causa de marcas do passado ou de coisas que aconteceram no contexto. Graças a Deus que Deus tem escape para todas as coisas, né? Amém? Deus tem escape para todas as coisas. Então a palavra de Deus é muito simples. Mas eu começo trazendo você para um conceito que Paulo trata a gente lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e fala o seguinte, olha, rogo a vocês, mulheres da geração mulher da IBC, que apresente os seus vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Bom, quando se trata de culto racional, a gente precisa entender que quando nós vamos tratar de perdão, você tem que tratar com razão.
com raciocínio. Nunca pense que você vai ter vontade de perdoar alguém. Você não vai acordar de manhã, estou... Ai, meu coração, meu Deus, que vontade de perdoar. Não acontece assim. Ângela, eu estou com vontade de perdoar você hoje. Não acontece. Não acontece, não é assim. Tá certo? Não se trata de sentimento. Você tem que ter uma intenção, uma decisão de trazer isso para te curar. Por quê? Agora vai o grande segredo. Quando você precisa dar perdão a alguém ou alguma coisa, você precisa entender que é o seguinte: a pessoa a quem você precisa perdoar, ou a situação que aconteceu, que você ocorreu, onde você vai ter que perdoar, não está nem aí para você. Você entendeu? Vamos dar um exemplo aqui da minha... Vamos chamar aqui uma pessoa para dar um exemplo. Ângela. E aí a Ângela fez um mal para mim, olha que coisa. Tá certo? Vamos lá. Nem é a pastora Ângela, é a Ângela, tá bom? A Ângela fez um mal para o Hamilton. Sei lá, falou alguma coisa. Não, eu emprestei um dinheiro para ela, não me pagou. Beleza. Eu já cobrei o Marcão, tal, falei, nada. Falei, Ângela, só me enrola, não sei o quê. Falei, pô, eu estou cansado. Falei para a Márcia, mas tá louca, a Ângela não me paga. E está me fazendo mal. Um problema. Simples, mas isso pode me trazendo amargura. Porque aí eu vejo a Ângela, eu não vou pensar mais na Ângela, vou ver, aquela que está me devendo. E começa isso a amargurar meu coração. Então veja, se eu não tomo uma decisão de perdoar a situação que aconteceu, a grande verdade, está me machucando a Ângela ou a mim? Eu. A Ângela não está nem aí. Já gastou dinheiro, está aqui, não se preocupa de pagar, não está nem aí. Eu estudei com uma jovem senhora, a Ângela também estudou com ela, porque estudamos juntos na faculdade teológica. Lembro como hoje. Pastor que estava dando aula na faculdade teológica foi dar uma aula de perdão. E ele tocou um assunto, que eu vou tocar daqui a pouquinho, sobre a questão de como nós devemos nos proceder no perdão, e ele teve a infelicidade de parar no primeiro versículo que eu vou ler daqui a pouquinho. Esta moça, jovem senhora, casada, 2 filhos, começou a indagar o pastor. Falou assim, não, espera um pouquinho. Porque se você olhar o Mateus capítulo 18, versículo 15, está dizendo, quando você tem um problema com o teu irmão, vai até ele e resolve. Então eu deveria estar a Ângela e falar, Ângela, me paga o dinheiro, mas já fui, não resolveu, está fugindo de mim. Esta minha amiga, nossa amiga, né, Ângela? O pastor ministrou isso aqui, e ela falou assim, mas pastor, então o senhor quer dizer que eu tenho que ir até a pessoa que me fez um problema e pedir perdão para ela? O pastor falou assim, E na verdade está certo, a Bíblia diz isso, Mateus 18, versículo 15. Então, o primeiro princípio, se você tem um problema com o irmão, com a irmã, com quem quer que seja, vai até ele, pede e resolve. É tão simples, não é? Sim ou não? É fácil? É simples, mas não é fácil. Aí essa minha amiga, ou nossa amiga, chegou e falou assim, pastor, não é possível. Ele falou assim, senão vai ter problema, e começou a indagar e ficou nisso aqui. Aí ela abriu o coração. Falou assim, pastor, não é possível. Falou assim, meu pai me estrupou a minha adolescência inteira. Aí largou minha mãe quando eu tinha 16 anos, se eu não me engano. Foi lá para o Nordeste, fez outra família e está lá. O senhor está dizendo que eu vou ter que ligar para ele? Falei assim, pai, me perdoa porque você me estuprou? E o pastor falou, sim. Aí essa mulher saiu chorando da sala, nós fomos atrás dela. Né? Assim, graças a Deus que a palavra de Deus é completa. Porque às vezes, queridos irmãos, vão existir situações na nossa vida que nós não podemos mais ter relacionamento com outra pessoa. Essa nossa amiga não tinha como. Eu com a Ângela, eu posso até ter um relacionamento com ela, posso tentar resolver o problema. Está aqui, estou vendo ela, posso ainda, né? A dívida não é mais 1.000, virou 10.000, né? E posso até resolver isso. Mas chega um momento, de repente, que a Ângela some. Fala, eu estou aqui, estou envergonhada, vou embora, sumi. Nunca mais vi, como você? E eu fico aqui, olha a Ângela, a Ângela. Eu não durmo, e ela já está tranquila da vida. Essa moça, o pai dela não estava nem aí com a família,
nem aí com a filha, já tinha outra família, e quem estava amargurado era quem? Ela. Tá certo? Eu já ouvi casos de pessoas que têm problema com pessoas que já aconteceram muito atrás. Uma senhora uma vez perguntou comigo, ela tem uma dificuldade, e contou, e o coração totalmente triste, amargurado. Falei, pastor, o que o senhor tem que fazer? Bom, versículo 15, vamos tentar resolver. Impossível, já morreu. Como você resolve um problema se você está triste, amargurada, machucada, e a pessoa já morreu? É a mesma coisa, a pessoa está lá no Nordeste, lá nem sabe aonde, morreu para ela, morreu. Mas essa senhora já tinha morrido mesmo, estava debaixo de 7 palmos. Virou pó. Mas ela carregava a marca no coração. Então, queridos irmãos, a gente precisa entender que, na questão do perdão, se trata de um culto racional, onde eu tenho que entender que se eu não tomar um posicionamento de perdão, essa marca vai ficar e cada vez vai machucar mais e mais e mais e mais. Então veja, vão existir situações que relacionamentos acabaram, viu? Por isso que Paulo fala o seguinte, olha, se é possível, tenhais paz com todos. No contexto meu com a Ângela, de repente eu falo assim, bom, não é mais possível ter paz com ela. Agora, se eu não tenho paz com a Ângela, desculpa aqui, né, Ângela? Hoje eu vou acabar com você aqui. Se eu não tenho paz com a Ângela, como é que eu vou resolver o problema com a Ângela? Então a gente tem que tirar uma coisa da mente que para resolver a questão do perdão, eu preciso voltar a ser amiguinho, preciso voltar a comer na minha casa, tomar cafezinho. Pode parar, fica tranquila, não há necessidade. Se possível, ok, mas às vezes não é possível. Porque às vezes a gente acha, enquanto eu não ter o meu coração pronto, sentir que eu posso chamar a Ângela, vem aqui, vamos tomar um cafezinho de novo aqui. Eu sei que você está me devendo, você precisa de mais um dinheirinho, está faltando? Não existe mais isso. E eu fico carregando essa marca na minha vida constantemente. Então a gente tem que olhar a palavra de Deus como uma amplitude. Por quê? Se você agora vai no versículo, Mateus 18, versículo 17, diz assim, e se ele não o atender, ele está tratando do perdão aqui. Diz-o à igreja, ou ao pastor, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Vou explicar isso aqui. Então o processo do perdão, pelo menos eu vejo duas fases muito práticas. A primeira prática eu já disse aqui, você pode chegar na pessoa e resolver. Mas não é fácil como vimos aqui. A segunda prática é você pedir um auxílio de alguém. Então no caso aqui diz à igreja. Podemos fazer, diz ao pastor, diz ao seu líder, alguém com quem tem uma visão espiritual que possa ajudar a você tratar isto. Então você vai tentar fazer essa conciliação entre essas duas pessoas. Porém, no nosso caso, que é onde eu quero pegar aqui agora, há casos que é impossível. Essa segunda pessoa não está disponível, morreu. Você não quer mais nem olhar para ela, você não quer mais nem ver ele, você não quer... Morreu. Mas você está machucado, está amargurado. Por isso que a palavra de Deus fala assim, se não é possível, considera como gentil ou publicano. O que é gentil ou publicano? Vamos aí. Quem é gentil ou publicano? Você é gentil publicano? Não. Por quê? Você é povo de Deus. Gentil publicano é aquele que não confia na palavra de Deus, não é de Jesus. Porque se você é de Jesus, você é de Jesus? Sim. Muito bem. Se você é de Jesus, o princípio do perdão tem que ser algo verdadeiro na sua vida. Começa por aí. Então você tem duas coisas que te motivam a perdoar alguém. O primeiro é que você não pode ficar amargurada, triste. Daqui. O segundo, que é um princípio de quem é cristão, perdoar. Se você é uma cristã, quer dizer, um pequeno Cristo que segue os ensinamentos de Jesus, Jesus é o best-seller, é o the best em perdão. Na cruz lá, depois de ver machucado, batido, bateram nele, colocaram coroa de espinhos, prenderam com pregos, tal aqui. Ele olha para a turma e fala assim, Senhor, perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo. Vai entender. Se fosse você ia fazer isso? Não. Ah, mata esse, aquela aí Maria pode deixar.
Mas esse aqui, duplamente queimado, né? É assim. Mas Jesus fala, olha, perdoa todo mundo, porque é decisão. Agora, vamos entender o seguinte, a questão do perdão, você tem que entender agora que eu estou falando de Jesus, a relação do perdão que Jesus traz para nós. Para você entender onde chegam as coisas. Se Jesus olha para nós, nos vê como pecadores, pessoas erradas, você merece perdão de Jesus? Não, mas ele dá. 1 João 9 diz que se a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, ele é fiel, ele perdoa. Isaías vai dizer que nossos pecados, para a questão disso aqui, Deus fala assim, eu nem me lembro mais, ou seja, acabou. Agora, se eu sou de Jesus e quero perdoar e preciso perdoar, eu preciso ter o mesmo procedimento de Jesus. Isto, para mim, tem que ser também no mar do esquecimento e acabar de uma vez. Por isso que perdão é decisão, é culto racional. Por quê? Eu tomo uma decisão no reino natural para limpar no reino espiritual. Deu para entender? Vamos. Ou seja, eu tenho que tomar uma decisão aqui, tá certo? A partir do momento que eu tomo essa decisão, isso não vai me incomodar mais, isso não vai me machucar mais, isso não vai me amargurar mais, qualquer que seja a situação. Eu tomo uma decisão, assim como Jesus tomou uma decisão, pede perdão, confessa, eu sou fiel, justo, vou perdoar, vou esquecer. Eu tomo essa decisão, mas eu não sou Jesus. Eu preciso agora consertar a questão espiritual. E quando eu conserto a questão espiritual, eu não preciso mais da Ângela para eu resolver o meu problema, do meu conflito com ela. Eu não preciso mais que aquela moça, minha amiga, fosse até o Nordeste para pedir perdão para o pai dela, ou aquela senhora que o pai já estava morto. Porque como a gente vai resolver o perdão se essas pessoas não estão mais aqui? Por isso é na questão espiritual que se resolve. Há conflitos, sem medo de errar, que talvez você tenha aqui, que ninguém sabe, desculpa. Só você sabe o BO que você fez. Só você sabe a coisa que está lá, que machuca você internamente. Marido não sabe, mãe não sabe, filho não sabe, você sabe. E Deus sabe porque Ele está te falando com você agora aqui. E o que acontece? Você fala, meu Deus, como que eu levo isso para a minha vida? Se alguém sabe disso, acaba o casamento. Eu atendi um casal, e eu estava tratando sobre perdão, e a gente conversando, e é isso. A esposa falou assim, Eu falei assim, e virou a cabecinha. Ela falou assim, maridão, dá 10 voltas no templo lá embaixo. Eu falei assim, filho, o que está acontecendo? Ela só falou assim, pastor, se eu falar aqui, eu acabo meu casamento. E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente leva marcas aqui, só estão aqui no seu coração. E você não pode falar, mas meu Deus do céu, você é filha de Deus, você tem um Pai celestial. Para Ele você pode falar. Por isso que a questão do perdão é no reino espiritual. Deus te limpa aqui. Porque se Deus te perdoou, acabou, minha irmã. Agora, mas pastor, mas eu não continuo dormindo, continuo tomando remédio, continuo com peso aqui dentro. E aí a gente tem que aplicar a cura. Porque o que acontece? O nosso inimigo, o diabo, qual é um adjetivo dele? Ser acusador. O diabo, especialista em te acusar. E ele tem horários que ele gosta de trabalhar. Depois das 11h30 da noite, ele gosta, né? Acho que ele não dorme, né? Fica lá, já chegou meu horário, agora vou atormentar lá, né? Aí vai lá na Ângela, olha, você devia pagar o Hamilton, e fica lá, e aí fica lá, né? Oh meu Deus, eu recebo, esse daí eu recebo. Mas o que acontece? O diabo tem essas coisas. E você fala, nossa, eu não posso falar com meu marido. Ai, não posso falar com ele. Não, meu Deus, isso aqui é só meu. Eu não vou para o céu, vou para o inferno. E começa a ter conflitos. E fica cada vez mais. Aí vai para psicólogo, psiquiatra, toma remédio, não sei o que e tal. E você fala assim, não resolvo por mim, não vai resolver nunca. Porque não é natural, é espiritual. O homem nunca vai resolver aquilo que é espiritual.
E graças a Deus que a gente tem profissionais aqui de Deus que entendem isso. Porque às vezes as coisas são naturais, é nas emoções, aí é natural. Mas no perdão é espiritual. Então, queridos, o acusador, o desgraçado, fica lá te atormentando. Mas Hebreus 9,14, um dos textos preferidos da minha vida, nunca vou esquecer. Desculpa, agora não posso acender, mas beleza? Hebreus 9,14. Estou te perdoando agora, em nome de Jesus. Tá? Hebreus 9,14. Tem a Bíblia aí rapidinho? Acha aí, Hebreus 9,14. Ó, tá aqui, olha, vamos lá. Quanto mais, lê aqui, todo mundo vai. Quanto mais... Espera aí. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu mesmo imaculado a Deus. O que quer dizer isso? O sangue de Jesus. Quando que o sangue de Jesus foi oferecido? Em que momento? Na cruz. Está se tratando do sangue de Jesus derramado na cruz. E o que acontece com o sangue que é derramado na cruz? O sangue de Jesus perdoa o quê? Os pecados. Todos os pecados, purifica os pecados. Tudo bem até aqui? Mas olha o que acontece depois de Deus. Imaculado a Deus, o que acontece? A vossa... Então veja bem, o mesmo sangue de Jesus, que limpou os meus pecados, limpou os seus pecados, os nossos erros, se chama perdão. Jesus me perdoou através do sangue de Jesus. Tá certo? E o texto de 1 João diz que ele perdoa e purifica. Olha o mesmo verbo aqui, purificará. Agora ele vai purificar o quê? A minha mente, ou a minha consciência. Mas se for só purificar a minha consciência é uma coisa. Mas o texto fala que vai purificar a minha consciência das obras mortas. Muito bem. O que é obras mortas? Passados, que já morreu. Aquilo que está te incomodando que aconteceu lá atrás. Aquele pai que estuprou a menina, aquela coisa que incomoda, que não deixa dormir. Aquela luta que às vezes você está tendo, que às vezes ninguém sabe, que você está enfrentando, aconteceu lá no passado. Está aqui. Uma vez, eu atendi um casal. Casal bem casado, tudo belezinha. Mas a esposa insistia que tinha problema no casamento. E assim, e o marido falou assim, pastor, eu não tenho problema, eu amo minha esposa. Né? E ela, para mim, era coisa da cabeça, mas a gente vai conversando, vai descobrindo. Essa senhora tinha sido gordinha, tinha sido gordinha. Fez a bariátrica, ficou magrinha. Veja, ela está tratando comigo aqui, e o casal, ela magrinha, tá? Porque já tinha feito a bariátrica aqui, beleza, e contando a história, não sei o quê. Ah, pastor, meu marido não me ama, não gosta de mim, não gosta do meu corpo, começa a ter um monte de coisa. Eu falei, mas como começou isso aqui? Tal, tal. Ah, pastor, quando eu estava na escola, não era primário não, mas eu acho que era no colegial, isso, no colegial. Eu era gordinho, aí que eu fiquei sabendo que era gordinho. Ah, mas você era gordinho? Não, mas eu fiz bariátrica, sim. Pastor, eu gostava do Marquinhos. Falei assim, é mesmo? Gostava do Marquinhos. Mas o Marquinhos virou para mim, eu não namoro com você porque você é gordinha. Acho que ela tinha uns 9 anos. Loucura, não é verdade? Pois essa senhora que tinha quase 50 anos, estava amargurada pelo Marquinhos, que tinha 9 anos de idade, que chamou ela de gordinha. Coitado do marido que estava levando a culpa do Marquinhos. Eu falei assim, vou pegar esse Marquinhos e dar um pau nele. Ele falou assim, pô, mas olha aqui. Assim, ela com problema no casamento. Já viu, doutor? Com problema no casamento. Porque lá atrás uma pessoa a magoou. Ela não perdoou o Marquinhos. Eu tive que trabalhar ela, tudo que eu estou falando isso aqui, para ela declarar no mundo espiritual, porque o Marquinhos nem sei onde está, nem sei cadê o Marquinhos. Mas ela tinha que dar perdão para o Marquinhos. Porque se ela não desse perdão para o Marquinhos, ela não aceitava o marido dela. Ela achava que o marido não gostava dela, ela já estava magrinha. Pastor, eu sempre gostei dela gordinha. Ela fez a bariátrica, está aqui, eu também gosto do mesmo jeito. Eu falei assim,
e não gostava, estava achando que tinha problema no casamento, mas a frustração, a amargura dela não era para o marido agora, era para o Marquinhos, lá no ginásio. E eu falo o seguinte, quando a gente entende isso, e a gente aplica o remédio, sai como uma luva. Sai como uma luva. Então, quando a palavra de Deus fala, o mesmo sangue de Jesus vai te purificar a mente, a sua consciência das obras mortas, ele vai limpar aquilo que atrapalha a sua vida, que está na consciência, que a única pessoa que se aproveita disso é o desgraçado diabo, que é o acusador, que fica te acusando dessa coisa que Jesus já te limpou, já te perdoou. Bom, você tem dois casos. De repente, se você tem uma dificuldade, você ainda não acertou isso com o Senhor, você precisa acertar isso com o Senhor. Senhor, esse é um erro, eu cometi, ou daqui, você tem que confessar ao Senhor Jesus o seu erro, ou o erro, porque você está no tratamento de perdão, e pedir que o Senhor purifique, como 1 João 9, o seu pecado, o seu erro. E o Senhor diz que desse pecado eu não me lembro mais. Se Deus não se lembra, você também não tem que se lembrar. Porque quem acusa é o acusador. Então o sangue de Jesus tem autoridade, tem poder para não permitir que o diabo vá te incomodar na sua consciência. Deu para entender? Bem, agora eu fecho. Volta para Mateus 18. Quando você vai para o versículo 18, aí ele diz assim, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bom, simples. Simples ou não? Fácil? Lógico que é fácil, gente. É fácil. A oração é fácil. Mas por que o versículo 18 está logo depois de Jesus ministrar a questão do perdão? Porque quando se trata de ligar e desligar, você está ligando e desligando o reino espiritual. Por isso que perdão é uma decisão no natural para se tornar um livramento, uma libertação no espiritual. Quando você entende isso, e você aplica o remédio de Jesus Cristo, eu garanto, apesar que não vale nada eu garantir nada, mas Jesus garante para você que você vai ter uma vida transformada, liberta de toda angústia, preocupação, qualquer situação do passado que te incomode, porque o Senhor Jesus já purificou, já libertou a sua vida. E o diabo não pode mais intervir nisso. É libertador. É libertador. Eu diria que em todas as áreas, essa questão do perdão, ela funciona. Eu tenho aplicado em todas as áreas, e é impressionante o que Deus tem feito. Outro dia, eu fecho com esse exemplo para a gente orar. Outro dia, uma irmã estava fazendo comigo, eu estava numa festa com a Márcia. Aí a irmãzinha falou assim, eu perguntei como está a tua filha, tua netinha? Não, está tudo bem, lá é muito difícil. Fala assim, é muito difícil. Aqui. E eu falei assim, e a sua dor, né? Que ela tinha reclamado, tem uma dor nas costas aqui, a minha vida toda. Não toma remédio, não funciona, que coisa. Eu falei assim, entendi que eu não consigo nem andar. Aí, depois eu falei assim, é verdade. Assim, então, mas isso vem desde criança. Quando a minha mãe era mãe de santa. Foi desse jeito. Né, Marcia? Aí na meio da festa, eu falei assim, amanhã eu quero você lá na minha sala. Ela demorou 2 meses para vir. Mas veio. Aí eu falei, conta a sua história. Pastor, minha mãe era mãe de santa, antes de eu conhecer Jesus, é evidente, né? E eu era menininha. Aí um dia minha mãe chegou e falou assim, olha, hoje vai vir aqui um senhor aqui, você fica no seu quarto, não sai. Mas toda criança, curiosa, abre a porta. Aí viu que chegou lá um senhor morenão, com terno de branco, chapéu branco. Aí ela ficou com medo, fechou a porta e deitou, porque eu obedecer a mãe. Daqui a pouco ela viu, o homem estava no lado da cama dela. Aí chegou tinha uma bengalinha, encostou na bengala para cutucar ela nas costas. Né? E aí, beleza. E aí? Não, aí depois ele saiu. Tá aqui, beleza. Tá bom. Não, sim. Contando a história dela. Estou só ouvindo, né? Tá bom. Ok.
E você então? Então, conta mais um pouco. Não, então, eu gostaria muito de ter sido mãe de santa como minha mãe foi. Não, veja, é a cultura dela, não era de Jesus ainda. Não tinha ouvido falar de Jesus, tá bem? Eu gostaria, assim. Então eu trabalhei para isso. Pastor, eu era chata. Esse não é chato. O pessoal falava, vou fazer um trabalho contra você. Não, era assim. Infernizou o marido dela a vida toda. Mas aí um dia Jesus chega na casa. Converte primeiro o marido. E ela ainda atormentou o marido muito tempo. Mas chegou um dia que Jesus chegou no coração dela. Amém. Foi liberta? Foi. Aí tem um texto que diz assim, que as coisas velhas passaram, eis que tudo? Nem tudo. Tudo se faz novo com Jesus? Sim. Mas há marcas do passado que se você não libertar, este novo de Jesus não entra. Salvação é uma coisa, tudo se fez novo, vida eterna. Consagração, vida de santificação, concertos, é outra conversa. Mas eu conversei com essa mulher e falei assim, hoje a cura chega na tua vida. Na minha sala, assim. Ai, pastor, será? Estou te falando. Não precisava nem do Espírito Santo falar, que eu já sabia. Já tinha falado, lá na festa. Falei assim, então, sabe o que temos que fazer? Olha que coisa. Que versículo você acha que eu trabalhei? Mateus 18. Você precisa perdoar o erro da sua mãe de querer te transformar numa mãe de santo. Eu nunca pensei isso. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar a você mesmo todas as maldades que você fez aí, para o teu marido, para os outros, não sei o quê, precisa perdoar o erro que você fez. Não, eu entendo. Vamos orar? Vamos orar. Aí ela confessou o perdão, porque ela não tinha confessado até agora. Por isso que se você tem uma dificuldade, alguma luta, se você ainda não confessou o erro, você precisa confessar a Jesus o erro. Senhor, eu errei nisso, me perdoa nisso. Confissão de pecados. Porque depois Jesus entrar nisso. Ela confessou. Aí eu falei assim, pode ir no banheiro lá, fala, maridão, vai lá, tá esse óleo aqui, unge lá as costas dela, onde fala, onde está doendo agora? Tô. Vai lá e unge lá. Beleza. Voltou, ungiu? Beleza. Vamos orar. Pá. Ação de poder. Senhor, abençoa, tira essa dor aqui agora. Sim, ó, gente. Assim, amém? Amém. Está doendo? Não. Saiu na hora. Na hora. Até hoje, não vai voltar nunca mais. Porque às vezes a gente leva marcas do passado que precisam ser corrigidas. Às vezes é com pessoas, às vezes é com o mundo espiritual, às vezes é com qualquer situação. Precisa ser corrigida. Aí você vai viver a plenitude de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus que promete em Romanos 12. Né? Você então agora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se renovando a mente. A gente não está se moldando ao mundo, mas estamos sendo mente transformada, entendendo o que é palavra de Deus e aplicando o que é palavra de Deus. E aí você experimenta a boa, perfeita, agradável de Deus, em nome de Jesus. Então eu lhe pergunto aqui hoje, o que é que machuca a sua vida? Olha, todos nós temos marcas. A diferença é, as minhas eu já tratei. Muita gente já me feriu, muita gente já falou que não devia para mim, eu fiquei triste. Mas eu já tratei de todas. Se você não tratar, você vai carregar um peso para a vida toda. E a pessoa com quem você teve dificuldade está nem aí. Hoje você precisa tirar isso. Por isso que Jesus fala, olha, meu fardo é leve, meu jugo é leve, o fardo é leve. Tira isso em nome de Jesus. Tenha uma vida plena com Deus. Não carregue coisas lá de trás. Porque quem vai te incomodar não é Deus. Porque Deus já te limpou, já perdoou, já acabou. Mas se você está levando, você está deixando uma brecha. A gente chama da legalidade isso. E hoje eu vou orar por você porque eu vou desligar aqui na terra e vou desligar no céu essa legalidade que às vezes você deixou isso trazer para a sua vida durante muito tempo. E a partir do momento que nós desligamos, o Senhor entra com a cura no espiritual, que se reflete aonde? No natural. Você crê nessa palavra? Amém. Vamos ficar em pé. Eu não sei como você entrou, mas eu posso saber como você pode sair. Se você entender que se você tem marcas, se você tem coisas que te machucam,
casamento, relacionamento, pai, mãe, falou que não devia, fez o que não devia. Às vezes até você mesmo, sendo chata, incomodou alguém, fez o que não devia, falou o que não devia. Tem problema. O princípio é o mesmo. Deus quer te libertar, porque se Deus está tocando no seu coração, é porque Ele quer te libertar e trazer um novo tempo para você, de alegria, de paz. Consegue entender isso em nome de Jesus? Eu só posso orar por você, mas eu gosto do altar, porque o altar tem um significado. Eu tiro as minhas resistência, obrigado. Eu tiro a minha resistência e estou entregando para Deus, para Ele fazer o milagre. Às vezes a gente fica aqui, estou com vergonha. Sabe qual é a vergonha? A vergonha é você ficar carregando esse peso o resto da vida. Isso é vergonha. Isso que o inimigo coloca na mente. Para quê? Para que se expor? Dá um chute, um bico no diabo. Fala assim, para com esse diabo, hoje eu vou me tornar livre, verdadeiramente livre em nome de Jesus. Então eu te convido, simples. As corajosas que precisam. Não é nem corajosa, é que se você precisa. Vamos ver livre do passado, vamos ver livre daquilo que te machuca. Vem para o altar, vamos pedir que o Senhor trabalhe, cure, limpe em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar agora no seu coração. Está na hora de você agora verbalizar ao Senhor, tá bom? Ninguém precisa ficar sabendo aqui. Você vai verbalizar ao Senhor, em mente mesmo. Saiba que o Senhor ouve a tua mente, hein? Você vai orar ao Senhor. Fala, Senhor, começa orando aqui. É você agora. Senhor, nesse momento, eu ouvi a tua palavra, eu entendi a tua palavra. Vai repetindo o que eu estou falando, não vai ter problema. Eu entendi a tua palavra, Senhor. E eu tomo uma decisão hoje de colocar o teu sangue sobre essa situação. Agora, no Espírito, conta a situação para Deus. Fala aquilo que te machuca. Fala aquilo que te incomoda. Fala aquilo até que te envergonha. Continua, Senhor, sobre essa situação. Vai falando, vai orando. Senhor, sobre essa situação. Eu coloco o sangue de Jesus Cristo, que purifica, que perdoa. E eu creio que hoje estou perdoada pelo Senhor. E agora, Senhor, continue orando. Eu coloco o sangue de Jesus sobre a minha consciência. Põe a mão na consciência aí agora, põe a mão na mente. Sobre a minha consciência, eu coloco o sangue de Jesus. E peço que o Senhor purifique sobre todas as obras mortas do passado. Não podem mais me incomodar. Agora eu vou orar para você. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Entrega mesmo essa dor aí ao Senhor. Entrega essa dor mesmo. Você está limpando. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor. Estou com as tuas filhas aqui, o Senhor conhece cada situação, Senhor. Senhor, cada tristeza, cada dor, Senhor. Mas hoje, Senhor, a tua palavra, Senhor, foi manifestada e foi pregada. E sobre ela houve entendimento, Senhor.
e confiamos que o Senhor Jesus hoje está tirando todo o cativeiro do passado. Tudo que lá no passado nos machucou, nos trouxe angústia, tristezas. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje, Senhor, está lavado pelo sangue do Cordeiro. Diga amém aí. Pai, eu confio que o Senhor hoje tem atuado e esse mesmo sangue que nos purifica de todo o pecado, hoje também está purificando a nossa consciência de todas essas obras do passado que nos incomodam tanto. Glória a Deus, Senhor. Pai, mas hoje em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor, neste momento eu desligo aqui na terra e desligo no céu toda a confusão, toda a falta de perdão, todo o ódio, toda a amargura, toda a tristeza, está desligada agora no nome de Jesus, e ligo aqui na terra, como ligo no céu, todo o perdão. Ah, Senhor, entra agora com a Tua autoridade, Senhor, limpa, Senhor, os corações em nome de Jesus, Pai. E, Senhor, dou uma ordem agora a Satanás, você não tem mais autoridade para atrapalhar, para intervir, para incomodar. Cada mulher que está aqui, que colocou no altar do Senhor o sangue do Cordeiro, e sobre esse sangue você não tem mais autoridade. Chega, cessa em nome de Jesus, cessa agora no nome de Jesus. Ah, Senhor, traz agora um bálsamo, Senhor, da paz do Senhor. Traga agora um bálsamo da alegria do Senhor nessa tarde. Ah, Deus, a cura das emoções, a cura, Senhor, daquilo que tanto amargurava. O Senhor hoje diz: hoje seja livre, hoje seja livre, hoje seja livre. Recebe a cura, recebe a bênção, recebe a paz, recebe a alegria, recebe o sono que tinha ido embora, recebe a vitória, recebe restauração, recomeços, novos tempos em nome de Jesus, pois cremos que o Senhor hoje resgatou, restaurou e curou estas vidas, e a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus aí, amém. Pode aplaudir o Senhor. Está na paz aí? Quem está na paz aqui? Está na paz? Parece que saiu alguma coisa, não saiu? É, não é? É, não é? Saiu aí? Parece que a gente, nossa, meu Deus, parece que não é isso? Isso é a paz que o Espírito Santo ministrou neste momento. Vou dizer uma coisa: não volta mais o incômodo. Não volta mais. Se ainda você for tentada alguma situação parecida de novo, a ferramenta chama-se oração. Senhor, eu estou livre. O Senhor já me libertou. A palavra de Deus disse para Pedro uma vez uma situação muito interessante. Ele falou assim: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já limpei. Não tenha vergonha do passado. O passado ficou no passado. Quando Deus purifica, todas as coisas se fazem novas. Vai com essa esperança, com essa certeza no coração, que Deus mudou situações, tirou cativeiros, e viva o melhor de Deus. Se há dificuldades ainda, quiser um aconselhamento mais particular, procure a pastora Ângela, a pastora Raquel, a pastora Márcia, e a gente pode ajudar, até a mim mesmo, a gente pode ajudar a vencer algumas lutas maiores. Mas eu vou te falar para você, tenho certeza, Ângela, até eu já te perdoei hoje, que você me entregou o dinheiro. Deus abençoe sua vida. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.